Black Mirror é o tipo de série que quando você começa a assistir, você não consegue parar, porque se você é um fã de mistério bem feito e de ficção científica, é impossível dessa série não te ganhar já no primeiro episódio. Não é à toa que ela tem mais de 7 temporadas, é praticamente uma mina de ouro pra quem gosta do gênero. E uma coisa que é muito marcante pra quem já assistiu são seus plot twists, né, cara? E hoje a gente vai lembrar de alguns que simplesmente quebraram a internet, que fizeram sua cabeça explodir, e um em específico que pra mim é o mais sombrio já feito em uma série de TV. Bom, eu sou o Ricardo. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A maioria das séries que fazem sucesso hoje em dia são aquele formato padrão, a que conta uma única história, a que a gente acompanha os personagens por anos até a gente se apegar neles de verdade. Mas Black Mirror, mano, foge totalmente dessa ideia. Além de ter a premissa central, que todo mundo sabe qual é, sobre uma reflexão da evolução da tecnologia na sociedade atual, existe mais um ponto que talvez seja ainda mais importante. A série não quer que você se apegue, ela não quer ficar presa num único formato, contar uma única história. Ela quer que você se sinta desconfortável de vários jeitos possíveis. E esse é o primeiro motivo que faz ela ser diferente de praticamente tudo que a gente está acostumado a assistir. Cada episódio é uma história fechada, tudo começa, desenvolve e termina ali mesmo, com personagens novos, um contexto completamente novo. É praticamente como se você estivesse assistindo um filme diferente a cada episódio. E isso que é o legal, que é o interessante. Ela se torna completamente imprevisível. Você não espera pelo que tá assistindo, você não sabe quem é o protagonista de verdade, você não sabe quem tá certo. E é aí que se cria o contexto perfeito pra te surpreender. E mano, eu confirmo aqui que Black Mirror é profissional nisso, tá? White Bear, ou Urso Branco, é o episódio 2 da segunda temporada da série, que nos apresenta uma personagem que não é citado o nome. Ela acorda praticamente como um cego em tiroteio, sem saber quem é ou o que tá fazendo ali. O que ela reconhece é uma garotinha num porta-retratos que de início parece ser a filha dela. Assim como a gente, ela não sabe o que tá acontecendo, só o que ela entende é que tá sendo perseguida por homens mascarados que aparentemente querem matá-la. Mas o mais estranho apresentado é que aquilo não é um mundo distópico, não é um apocalipse, é a nossa realidade. As pessoas estão ali, mas não parecem se importar com ela nem um pouco, muito pelo contrário, todas as filmam incessantemente, como se fossem uma celebridade no local e a população fosse paparazzis que não podem perder aquele momento por nada. A real sensação que passa é que ela é praticamente um animal selvagem em um zoológico, presa, caçada e filmada por várias pessoas sem ter qualquer chance de sair dali, assim como um exótico urso branco enjaulado. O episódio em si, cara, é bizarro. A perseguição é brutal e muito desconfortável. E eles fazem questão de dar foco nisso. A gente acorda com a moça, a gente foge com a moça. A gente tá na perspectiva da moça. E mesmo com poucos minutos, a gente cria empatia com ela. Nós só queremos que aquilo tudo acabe e que ela consiga sair daquela situação. Mas então vem a tão genial revelação. Quando chega no clímax do episódio, as cortinas finalmente se abrem. E o que a gente descobre é que a personagem que a gente estava torcendo, na verdade, era cúmplice do assassinato da criança que ela tanto se familiarizava desde o começo. Toda aquela perseguição nada mais que a punição do seu crime, feita da mesma maneira que ela realizou, gravando a morte e o sofrimento da garota ao invés de salvar a sua vida. Todas as noites, a mente da protagonista era esvaziada para que ela não se lembrasse do que tinha feito, ficando com medo e confusa, assim como a criança ficou. E aquelas inúmeras pessoas que a filmavam sem fornecer qualquer tipo de ajuda, era uma atração do parque que fazia dessa nova forma de punição um espetáculo para a população. Ao descobrir isso, cara, sua mente explode. Esse com certeza é um dos plot twists mais brutais já construídos por Black Mirror, pois eles fazem questão de fazer a gente sentir dó da personagem, sentir que ela era uma vítima daquilo tudo. O que de começo não parecia ter qualquer justificativa para aquilo tá acontecendo com ela, agora parece completamente plausível. A série subverte
qualquer sentimento seu de afeto por nojo pela personagem em questão de segundos. Nesse episódio, mano, Black Mirror, além de trazer uma baita de uma reviravolta, faz a gente questionar esse sistema de justiça. Afinal, tortura seria uma forma de justiça? Será que mesmo tendo feito o que fez, ter sua memória apagada e fazer uma pessoa que não se lembra do crime que fez, pagar por aquilo e ainda fazer disso como espetáculo, é humano? No fim das contas, cara, o que a gente vê de verdade são indivíduos tentando punir um criminoso e no processo acabam não se diferenciando muito dele. White Bear foi um episódio que me marcou muito na época, principalmente por esse sentimento de ser enganado pela série, coisa que o próximo episódio que a gente vai falar aqui consegue fazer com ainda mais perfeição. Shut Up and Dance, ou em português Cala a Boca e Dança, é o episódio 3 da terceira temporada, que nos apresenta Kenny, um garoto que trabalha num restaurante e que aparentemente é muito gentil e atencioso, principalmente com as crianças. E quando a gente tá assistindo Black Mirror, a gente já espera que pauta sobre tecnologia eles vão abordar, e já nos primeiros minutos a gente descobre, o Kenny acaba pegando um vírus no seu computador, e nisso nós já podemos sacar o que tá por vir, né? Ele faz algumas coisas bem pessoais na frente da câmera do notebook e pronto. Agora hackers têm um vídeo íntimo dele pra chantageá-lo quando eles quiserem. E mano, a sensação de desespero que o Alex Lauter, baita de um ator por sinal, passa pela sua atuação é absurda, mano. O cara manda demais, você já nos primeiros minutos teme por ele, teme que aquele vídeo vaze, sabe? E então começa a tortura. Eles pedem o número de telefone do Kenny e começam a fazer inúmeras exigências, como ir pra tal endereço, entregar tal coisa em tal lugar. E o cara vira basicamente uma marionete de um sistema que parece ser muito grande, literalmente na base da pura chantagem. Bizarro, mano. E são nessas tarefas que ele conhece Hector, outro cara que estava sendo chantageado pelos mesmos hackers, agora pela descoberta da traição do seu casamento e fazendo ele realizar as mesmas missões. No episódio inteiro, mano, eles passam pelas piores ordens possíveis e eles executam todas elas, desde as mais simples como entregar um bolo até fazer um assalto no banco da cidade. Parece que são testes para ver até onde eles conseguiriam ir para esconder o que tanto queriam que não fosse vazado. O do Kenny a gente entende, e de novo, da mesma forma como no episódio do White Bear, nós sentimos dó do protagonista, porque a gente tá vendo tudo pela sua ótica, a gente sabe o que ele tá passando e o porquê tá sofrendo, sabe? Mas então chega o clímax do episódio, em que os hackers mandam Kenny e outro homem que também estava sendo chantageado lutarem até a morte. Quem sairia vivo teria a liberdade daquele jogo doentio, e eles aceitam, e é aqui que você começa a achar meio estranho. Eles aceitam matar um ao outro do que fosse revelado o seu segredo. Parece algo muito extremo, não? Mas é o final do episódio que brilha de verdade. Kenny mata o outro cara e sai vivo da briga. Ele venceu, ele teria o seu segredo fechado a 7 palmos do chão, até que começa a tocar Exa Music do Radiohead, e Black Mirror faz simplesmente a melhor cena de toda a sua história. Sim, mano, é essa cena que faz esse ser o melhor episódio de Black Mirror pra mim. Por um icônico trollface, a gente descobre que todo aquele trabalho foi em vão. No fim, os hackers vazam toda a verdade, e o Kenny recebe uma ligação da sua mãe, e o que a gente esperava que fosse uma ligação de consolo ao filho dela, vira praticamente um soco na nossa cara. O que o Kenny tava assistindo não eram vídeos normais, e sim coisas com crianças. Kenny era um verdadeiro pedófilo. Essa cena é a mais pesada e chocante da série pra mim, cara, porque o sentimento de revolta é absurdo. Nós passamos o episódio todo torcendo pelo cara, tendo dó dele, pra simplesmente depois vermos que estávamos apoiando um monstro. E é ali que já linkamos com o início do episódio, com a cena que ele é todo atencioso com a menininha do restaurante, e entendemos que tava tudo ali na nossa cara desde o começo, e que a gente só não percebeu. É por isso, cara, que pra mim, Black Mirror é diferente de qualquer série que você vai ver hoje em dia, porque ela não quer apenas te entreter, ela quer te testar, ela faz você criar empatia, faz você escolher um lado, faz você torcer por alguém pra depois quebrar você por completo. Pra mim, são pouquíssimas séries hoje em dia que têm o poder de fazer um plot twist tão bom, justamente pelo fato de ser algo novo a cada episódio. Uma série que com certeza não é só uma crítica ao poder que a tecnologia tem, mas sim uma
série que mostra a realidade humana, como os seres humanos no fundo são. No fim das contas, os melhores plot twists da série são os que subvertem qualquer expectativa moral que a gente tinha, são os que fazem a gente se sentir enganado e completamente desconfortáveis com o que acabamos de assistir. White Bear e Shut Up and Dance, pra mim, são as duas melhores representações disso. Eles fazem a gente questionar até a nossa própria percepção, tipo, como a gente não sacou antes, sabe? E talvez seja exatamente por isso que Black Mirror continua sendo tão marcante hoje em dia, porque ela não termina quando o episódio acaba ou os créditos sobem, ela fica na sua cabeça. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu nossa análise, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo, e comenta aí embaixo outras séries que você gostaria que a gente analisasse, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!